você atua na saúde, no sistema de saúde, na educação, ou sequer tenha filhos, tenha crianças em casa, certamente deve ter notado o aumento do transtorno do espectro autista, o aumento de diagnósticos na comunidade sobre autismo. Transtorno do espectro autista é o nome. Se você se interessa por esse assunto, fica aqui comigo nesse vídeo, que hoje nós vamos conversar sobre isso, vamos dar um passeio sobre os critérios diagnóstico, prognóstico, como que isso vai se dar na vida da pessoa, e também vou contar para vocês de um evento de saúde mental que recentemente eu fui a uma universidade. Eu não estava participando de nenhuma das mesas, eu fui como ouvinte, me fez pensar muito e eu me pus a estudar novamente isso hoje novamente. Vim aqui ler o DSM-5 e nós vamos fazer algumas passagens por ali para ver até onde eu posso estar enganado com os diagnósticos, mas me parece que existem outros fatores envolvidos nesse aumento. Será um aumento real mesmo da presença do transtorno na comunidade ou será que é um aumento dos diagnósticos, né? Visto que o papel aceita tudo, será que os profissionais têm anotado mais esse diagnóstico? Por que motivo? Seria um despreparo para fazer o diagnóstico ou teria outros interesses envolvidos? Eu adianto aqui que eu não vou ter as respostas, mas vamos levantar, não vou ter as respostas, mas vamos levantar várias questões para a gente pensar e debater, e eu aguardo seus comentários aqui embaixo. Eu sou Moacir Toledo, sou médico de família e psiquiatra, e nesse canal a gente traz um debate sobre os processos de saúde e doença e os melhores usos dos serviços de saúde em benefício da sua saúde. Aqui estão as minhas redes sociais para você seguir e vamos para a minha tela e vamos dar um passeio nos critérios diagnósticos do TEA. Então, vamos primeiro aqui no DSM-5, né, o transtorno do espectro autista. Está aqui e está aqui o critério A com as suas duas características, né? Prejuízo persistente na comunicação social, comunicação verbal e não verbal, e na interação social, os aspectos socioafetivos, a capacidade de conseguir interagir, de perceber as emoções e modular as suas emoções conforme os fatos estão acontecendo que o cercam. E aí tem aqui enumerado fatos, né, uma lista exemplificativa, ilustrativa, ela não esgota, existem outras possibilidades. O critério B, que fala do padrão excêntrico de interesse, né, o padrão restritivo e repetitivo de interesse, que tem que ser bem marcado, fora do comum, não é um simples não gostar de alguma coisa ou de algumas coisas, ter preferência por algumas coisas, não satisfaz o critério, tem que ser uma coisa exorbitantemente anormal, tem que ser um padrão disfuncional de funcionamento da pessoa. O critério C, que exige que os sintomas devem estar presentes no ser humano desde sempre, desde o início do desenvolvimento. Isso, por exemplo, difere uma pessoa que tem o estado pós-esquizofrenia, pós-surto psicótico, ela teve um funcionamento normal, depois do surto psicótico tem uns sintomas de breve, que é o autismo, né? Que é essa rigidez afetiva, esse desinteresse pelo contato social, é um componente autístico da esquizofrenia, um sintoma negativo da esquizofrenia, mas que não é TEA porque teve um período de desenvolvimento normal. Evidentemente, você não faz diagnóstico de autismo numa pessoa que foi normal e tem o componente autístico agora por causa da esquizofrenia. E os sintomas têm que causar um prejuízo clinicamente significativo. Então, fica aquela pergunta: pessoas com funcionamento superior, que fizeram curso superior, mestrado, doutorado, são professores, que são hábeis oradores, que têm até canal de YouTube de sucesso, será que essas pessoas têm um prejuízo clinicamente significativo? Será que a gente pode encaixar no TEA uma pessoa com essas habilidades todas? O critério D, prejuízo clínico significativo, e o critério E, essas perturbações não são mais bem explicadas por deficiência intelectual ou atraso global do desenvolvimento. Lembrando que tem atraso global do desenvolvimento, que é só a pessoa, a criança que está atrasada, conforme os seus pares naquela idade, e não se permite fazer uma avaliação completa naquela idade, você dá o nome de atraso. É diferente do transtorno, de um transtorno global do desenvolvimento que você já tem condições de fazer um diagnóstico. Essa criança você coloca na estimulação e muitas vezes não vai se fazer nenhum diagnóstico nela. Então, quando a deficiência intelectual está presente, e explicar em todos os testes todas as deficiências que essa criança tem ou que essa pessoa tem, deve ser dado o diagnóstico de F71,
deficiência intelectual moderada ou leve, ou F70, mas não vai se dar o diagnóstico de autismo. Tem que ter um componente de afetividade, de uma negligência afetiva, de uma rigidez afetiva muito grande, para você dar esse diagnóstico também numa criança com deficiência intelectual. O que muitas vezes fica fácil da gente perceber que a criança tem uma dificuldade de resolver problemas, uma dificuldade de aprender, mas emocionalmente ela é muito intensa. Ela percebe muito bem as emoções das pessoas que estão ao seu redor, ela entende o funcionamento, ela percebe quando ela está sendo agradada, quando ela está sendo repreendida, e ela reage com afetuosidade, ou ela reage brava, com fúria, contra uma repreensão, contra uma contrariedade. Isso já deixa bem mostrado para a gente. E vê que os critérios são de A até E, e todos têm que serem satisfeitos. No critério A, são dois componentes para poder abranger o transtorno autístico clássico, que tinha o DSM-3, e o transtorno de Asperger, que tinha um prejuízo da relação socioafetiva, mas não tinha um prejuízo de comunicação. Então, no critério A, ficaram dois componentes: comunicação social, verbal e não verbal, e a interação socioafetiva como um segundo componente para poder abranger as crianças, as pessoas que tinham transtorno de Asperger, que tinham um prejuízo da interação socioafetiva, mas não tinham um prejuízo de comunicação. Mas era uma comunicação pesada, difícil, porque como ela tem o segundo critério B, né, o padrão excêntrico de interesses, ela fica muito, o assunto dela, a fala dela fica muito em torno daquele assunto de interesse dela, ela não consegue medir que a outra pessoa não tem interesse naquilo e acaba se desinteressando pela relação com ela, o outro acaba se desinteressando e aí não é boa a relação afetiva dos dois. Se o critério A não é satisfeito, a gente não precisa examinar o B. Ah, mas a criança só gosta de comer coisas crocantes e ela brinca muito andando na ponta do pé. Aí a gente vai entender que isso é mais um prejuízo lá na introdução alimentar, é um jeito da criança brincar, uma preferência, mas se não tem o critério A, eu tenho que investigar outras causas para algum padrão. Pode ser só uma excentricidade da pessoa, os prejuízos que ela tenha vão ser por um outro transtorno, e nós vamos ver onde existem algumas confusões que muitas pessoas falam. Então, aqui no DSM, tem todas as características diagnósticas, os especificadores, e algumas coisas são interessantes, se eu conseguir achar aqui, característica diagnóstica, a prevalência. Ó. O livro fala que recentemente, né, a frequência relatada do transtorno do espectro autista nos Estados Unidos é de 1% da população, com estimativas similares para adultos e crianças. Ainda não está claro se as taxas mais altas atualmente se refletem da expansão dos critérios diagnósticos, quer dizer, se tornou mais expansivos os critérios diagnósticos e juntou dois diagnósticos anteriores, um só, comparados ao DSM-4, de modo a incluir casos sublimiares, maior conscientização. Quanto mais os profissionais de saúde conhecem esse diagnóstico, mais facilmente fazem o diagnóstico. Muitos antes, eu reconheço, que poderiam ter um retardo mental e autismo, e ficou só o retardo mental aparecendo, não vinha o transtorno do espectro autista ou autismo para as listas diagnósticas, né? Se não era posto no papel, não aparecia nas estatísticas. Diferenças na metodologia do estudo, ou seria um aumento real da frequência do transtorno. Eu acho muito difícil ter um aumento real do transtorno, porque não houve nenhuma modificação tão grande nos últimos 10, 15 anos para justificar esse aumento todo. O que se nota, às vezes, é uma maior urbanização da população. Isso torna as pessoas com menos contato com o solo, com terra, pode ter um prejuízo aí da flora, da microbiota intestinal, e também existe uma idade materna que está avançando. As mulheres estão parindo cada vez mais velhas, isso poderia ensejar mais problemas cromossomiais, aí, genéticos, aumentando essa frequência. Mas aumentar quase 20 vezes, isso, desenvolvimento e curso aqui fala que tem que iniciar entre 12 e 24 meses, que dificilmente é depois dos 2 anos de idade. Fala aqui que os sintomas são mantidos a vida inteira e que quando não tem deficiência intelectual, o adolescente ou o adulto vão adquirindo habilidades para tentar esconder os seus sintomas de inabilidade social ou de desinteresse social, mas que eles, para fazer essas interações sociais, de certa forma, eles sofrem porque eles não desejam essa coisa. É uma coisa parecida com a personalidade esquizoide. Eles também não desejam a interação social, eles têm que fazer uma força para interagir com as pessoas, eles não compreendem por que as pessoas estão felizes ou estão bravas, eles não se importam muito com o elogio ou com a crítica, e
mas eles não têm prejuízo de comunicação, nem têm padrão excêntrico de interesses, então eles não satisfazem todos os diagnósticos. É transtorno de personalidade. Está desde sempre, está perpetrando toda a vida da pessoa, mas como não preenche todos os critérios, você tem que pensar sempre em outro diagnóstico. Os fatores prognósticos, né? Fala que desenvolvimento da linguagem é um bom sinal de bom desenvolvimento, ter epilepsia associada piora, deficiência intelectual piora o prognóstico, né? Questões relativas à cultura, gênero, é 4 vezes mais frequente nos meninos, características funcionais. Então, aqui diz, ó, muitos indivíduos com transtorno espectro autista, mesmo sem deficiência intelectual, têm funcionamento psicossocial insatisfatório na vida adulta, conforme avaliado por indicadores como vida independente e emprego remunerado. As consequências funcionais da velhice ainda são desconhecidas. Então, aqui está dizendo que os sintomas de TEA são permanentes e mantêm-se os prejuízos na vida adulta. E tem que causar um critério D, tem que causar um nítido prejuízo funcional para a pessoa portadora do transtorno do espectro autista. Então, fica a minha pergunta, quero que vocês me digam como que a gente vai dizer que uma pessoa de nível superior, às vezes até com mestrado, doutorado, professor ou um exímio orador com um canal de sucesso no YouTube, pode ser transtorno do espectro autista. Outra pergunta que eu faço para vocês: por que a gente não encontra nenhuma pessoa portadora de esquizofrenia sendo um comunicador de sucesso com um canal, com um Instagram de sucesso, por exemplo? Porque ele tem um componente autístico pós-esquizofrênico, que é esse desinteresse pelo contato social, essa frieza emocional que não deixa ele galgar esse sucesso. E aqui, diagnóstico diferencial fala do transtorno de Rett, que acontece em meninas, que é onde perde habilidades antes adquiridas, isso diferencia do TEA. O mutismo seletivo, que é um quadro mais ligado à ansiedade, e a criança conserva habilidades sociais de comunicação em outros ambientes, onde ela fica muda, ela não perde a sua funcionalidade, a reciprocidade social. O transtorno de linguagem de comunicação pragmática, a pessoa só tem um prejuízo na eficiência da sua linguagem, na interação social não tem problemas e também não tem o padrão excêntrico de interesses. Na deficiência intelectual, sem transtorno do espectro autista, a criança tem o componente emocional preservado, ela consegue se comunicar. As dificuldades que tem na comunicação é pela inabilidade de entendimento, de aprender. E ó, um diagnóstico de transtorno do espectro autista em uma pessoa com deficiência intelectual é adequado somente quando a comunicação e a interação social estão muito abaixo em relação à capacidade de desenvolvimento de habilidades não verbais. Então, só se a criança tem habilidades motoras, motora fina, capacidade de solução de problemas não verbais é bem aguçada, é boa, e a capacidade de linguagem e de regulação afetiva é muito abaixo. Aí você também vai fazer um diagnóstico de TEA numa criança que tem deficiência intelectual. Mas a maior parte das crianças com deficiência intelectual, elas têm uma hipermodulação do afeto, elas percebem sim quando estão bravas, elas percebem quando alguém está bravo com ela e as repreendeu, elas devolvem também ficando bravas. Hoje elas têm uma dificuldade de regular isso porque elas têm uma pouca habilidade intelectual, elas são mais emotivas, inclusive, diferente do transtorno autístico que tende a ser mais rígido afetivamente, ter mais uma indiferença afetiva e não essa hipermodulação do afeto que tem uma personalidade borderline ou que tem também uma pessoa com deficiência intelectual. Pode ter movimentos estereotipados, tiques, sozinhos, sem ter TEA, e também dentro do TEA pode ter movimento estereotipado muito grave, seu foco de atenção pode fazer esse diagnóstico também dentro do TEA. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, atualmente a gente nota muitas crianças são só TDAH e acabam sendo diagnosticadas como TEA, não entendo direito o motivo. Há a suspeita, inclusive, de que como o TEA ganhou certas benefícios, certas garantias em lei de mais acesso às terapias, maior número de terapias, existe até a suspeita de que alguns profissionais prefiram anotar TEA nos laudos para que as crianças consigam mais terapias, assim consigam ajudar mais essas crianças. Mas também fica a dúvida, será que é só para ajudar essas crianças ou seria também para angariar maiores valores, maior número de honorários com mais terapias que são garantidas em lei? E mesmo as famílias, né, a propaganda
sobre o autismo é de que com estímulo precoce e intenso, com mais terapias precoces e intensas, se consegue um desenvolvimento praticamente normal. Aí mesmo as famílias, quando não tem convênio, elas fazem de tudo para oferecer essas terapias para as crianças. E aí as clínicas acabam ganhando mais honorários. Então, existe quem defenda que levar mais crianças para dentro do diagnóstico de TEA ajuda as crianças, porque a estimulação, as terapias não vai fazer mal a ninguém, mas existe essa suspeita também de que isso possa ser para ordenhar mais verbas contra o convênio ou contra as famílias e, consequentemente, as clínicas ganharem mais. Ganharem mais. Mas eu não sei a resposta, fica para você decidir. Me conta nos comentários aqui embaixo como você enxerga isso, porque realmente eu quero ter respostas. E a esquizofrenia, a gente já falou lá atrás. A esquizofrenia tem um período de desenvolvimento normal e após o surto esquizofrênico, típico de alucinações e delírios, as pessoas evoluem com sintomas negativos, a abulia, né, que é ausência de vontade, falta de pragmatismo, embotamento afetivo, rigidez afetiva ou até uma incongruência afetiva eles têm. Comorbidades, né, eles têm a tendência a ter transtorno de ansiedade, depressão, muitos têm TDAH associado e também tem a presença do retardo mental como comorbidade muitas vezes. Eu quero mostrar aqui algum material que eu tenho dos meus slides, mais simplificado aqui, né, critérios diagnósticos A, B, C, D e E, está aqui de novo, né, deficiência persistente na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos. Isso é em casa, na escola, no trabalho. Aqui a lista exemplificativa, mas não exaustiva. Aqui o critério B, padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. Esse é o padrão excêntrico de interesses. Aí entra os movimentos repetitivos, o uso disfuncional de objetos e brinquedos, as adesões inflexíveis a rotinas, sempre quer fazer o mesmo padrão, é, é, a hiperreatividade ou a hiporreatividade a estímulos sensoriais e interesses em comuns, né? Pode ter uma grande predileção por luzes brilhantes, giratórias, isso ofuscaria muitas pessoas, às vezes o autista quer isso. Coisas que não incomodariam muito outras pessoas são muito incomodativas para essa criança ou para esse adulto com TEA. Os interesses fixos, isso aqui é sempre exemplificativo, não é exaustiva essas listas aqui. O critério C e os sintomas devem estar presentes precocemente no desenvolvimento. D, os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo e permanente. TEA, segundo o autor Alan Francis, o psiquiatra americano que participou das edições do DSM, ele diz que TEA serve para denominar uma condição estável e permanente do ser humano. O tratamento pode melhorar algumas habilidades da pessoa, mas os sintomas nunca vão ser extinguidos. Por isso que eu entendo que se os sintomas são permanentes, os sinais são estáveis, né, e existe um prejuízo da comunicação e ou da interação social, ou os dois, não dá para alguém ser um exímio orador e ser TEA. Para mim é como comparar um atleta paraplégico correr a maratona fora da Paralimpíada. O atleta paraplégico ele consegue executar a prova da maratona na Paralimpíada, não na Olimpíada, mas entrar num canal de YouTube e construir um canal de sucesso sendo TEA, eu fico com a suspeita que é um diagnóstico TEA fake, na construção da chamada jornada do herói falsa, onde os marqueteiros digitais ensinam que você vende melhor os seus serviços, os seus cursos, a sua ideia, os seus produtos, se você contar uma história que cause identificação e admiração dos teus seguidores, dos teus potenciais clientes. Então, alguém chegar lá e dizer: eu sou profissional de saúde e na faculdade descobri tardiamente que eu tinha TEA e fui atrás do diagnóstico e fui atrás das terapias e consegui vencer as dificuldades e hoje eu sou especialista em método XYZ de tratamento do TEA. Então, ninguém melhor do que eu para te dar o curso, a tua formação, a tua capacitação, a tua certificação em TEA e você, profissional de saúde, vai ter sucesso na tua carreira profissional se fizer a minha pós-graduação, a minha certificação, etc. e tal. Ou vendendo para as mães de criança com transtorno de desenvolvimento, ele dizendo que teve transtorno de desenvolvimento e que com terapias intensas e muito estudo ele venceu isso tudo e hoje ele tem habilidades boas,
as mães vão ficar maravilhadas e certamente vão comprar o serviço, a terapia ou o curso desse profissional. Mas isso é uma suspeita minha. Eu quero que você me diga se é possível acreditar nisso. Será que existe isso? Ou é uma ideia maluca da gente aqui? E essas perturbações não são mais bem explicadas por deficiência intelectual ou atraso global do desenvolvimento, né? O andar da carruagem, você fazendo os testes, cuidando da criança, ela pode se desenvolver muito bem, desaparecer os sintomas e você sabe que era só uma suspeita de ter. O diagnóstico não pode se confirmar se a pessoa desenvolver habilidades equivalentes ao homem médio ou aos medianos, né? Ou, quiçá, muito mais você vai excluir o diagnóstico quando essa pessoa tem um nível de desenvolvimento superior à média das pessoas. Isto é o que eu acredito. Mas me conta o que você acredita aqui nos comentários. E aqui a gente fala dos diagnósticos diferenciais, né? Diagnósticos neurológicos, o retardo mental, deficiência intelectual, TDAH, esquizofrenia, o TOC, o mutismo seletivo. A gente ainda tem que considerar transtorno esquizotípico, a personalidade esquizoide, o TOC, o TDAH está aqui, mutismo seletivo, e sob tratamento é multiprofissional, intenso, precoce, não vamos poder falar disso tudo aqui. Mas agora, contando aqui brevemente sobre o evento que eu fui recentemente numa universidade, era sobre saúde mental, tinha algumas oficinas, uma delas era sobre transtorno do espectro autista. Eu fiquei bastante impactado com o evento, porque eu cheguei lá e vi profissionais de saúde e de educação conduzirem uma mesa redonda, onde todos foram falar e conversar sobre os seus diagnósticos, né? E aí o que eu vi? Foi um desfile de profissionais de saúde apresentando o tema de uma maneira muito leiga, me pareceu, sem trazer referências bibliográficas, sem apontar autores, sequer tinham slides, né? Foram só falas, né? Foi uma coisa bastante solta, assim, para um ambiente de universidade e de um evento, de uma pós-graduação, né? Um evento científico dentro de uma pós-graduação. Então, eu vi um desfile de pessoas falando de sintomas da sua personalidade obsessivo-compulsiva, com rituais não, né? Com obsessão por coisas arrumadas, alinhadas, com horário, uma rigidez de metodologia, né? Pessoas sem nenhum prejuízo de comunicação e sem nenhum prejuízo de afetividade, né? Capazes de interagir com a plateia, sorrir, pessoas que têm curso superior, enfim. Ou então elas falavam de sintomas de toque, e aí me faz lembrar tem pessoas que a gente admira muito pelo seu conhecimento, mas a gente vê que é impossível todas as pessoas dominarem todas as áreas do conhecimento. Então, existe o Dr. Murilo Pereira, que é o papa assim, da modulação intestinal, entende tudo de desbiose, de intestino, ligado aos transtornos mentais, né? Ele estava numa live, numa discussão com o Dr. Samuel da Delasti, que é um clínico também, que eu admiro demais, e o Murilo contou a história de vida dele, a jornada do herói dele, e falou sobre a obsessão que ele tem com o método, com a disciplina, com tudo organizado, que isso fez ele estudar e fez ele vencer na vida. Ele veio lá de baixo, da infância, da adolescência, juventude muito pobre, e hoje ele é um profissional de sucesso, ele construiu a carreira dele com conhecimento, com muito estudo. E os sintomas que eles deram, que ele falou dele, foi muito visível para mim a suspeita para diagnóstico de personalidade obsessivo-compulsiva. Mas eles dois verbalizaram que isso seria TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Mas absolutamente perdoável para eles, porque eles são muito bons em clínica, em modulação intestinal, mas em diagnóstico psiquiátrico eles foram falhos. E quando a gente se falha, quando a gente gosta muito de uma especialidade, estuda muito uma coisa, a gente corre um risco de ter um viés, de pensar muito nesses diagnósticos que a gente mais conhece. E o contrário é verdadeiro. Quando a gente não conhece o diagnóstico, a gente praticamente não faz esse diagnóstico. Por isso que eu até fui me deter hoje a estudar um pouco mais sobre o autismo, os critérios diagnósticos aqui no DSM, pensando assim, será que eu não estou cometendo uma falha? Será que eu não estou estudando muito outros diagnósticos e não estou pensando no diagnóstico de autismo, que eu quase não faço, e retiro muitos diagnósticos? Então, por isso que eu vim fazer isso. E aí, eu lembrei de algumas coisas que eu quero passar aqui para você. Eu, com viés de ser psiquiatra, fazendo plantão clínico, certa vez atendi uma jovem senhora de 40 e poucos anos com uma dor
retroesternal, um cômodo no estômago, mediquei sintomaticamente, hospital de convênio, mandei fazer eletrocardiograma, enzimas cardíacas, vieram normais, e na avaliação ela falou, meu desconforto aqui passou, agora está me doendo mais a barriga. E quando eu cruzo uma perna, eu sinto uma fisgada. Eu cruzo a outra perna, eu sinto uma fisgada. Eu pensei, é um quadro dissociativo, um quadro conversivo, mas não posso falar sobre isso aqui no pronto-socorro, não tenho vínculo com a paciente. Ainda bem. Eu pedi para a paciente fazer um raio-x tóraco-abdominal. Foi, fez quando ela veio para avaliação, que eu abri a ficha dela, que estava olhando o raio-x no sistema, já entrou o médico radiologista do plantão do hospital, perguntando, tá vendo o exame da dona fulana? Eu falei, estou. O que é isso que ela tem aqui no estômago? Um prego? Não. Ela é costureira, isso aí é um alfinete, é que a imagem radiológica aumenta a espessura do metal, mas é um alfinete que está aí. Vamos ter que chamar a endoscopia para tentar retirar isso, senão ela terá de fazer cirurgia. Então, olha só, eu, psiquiatra no plantão clínico, já ia pensando em transtorno psiquiátrico e era uma causa externa. A mulher estava com um alfinete no estômago, né? Outra vez atendi um homem com queixa de perda motora à esquerda. O examinei, não tinha perda motora, deixei observado, pedi eletro, pedi exames. Ele ficou lá toda a noite, foi mandado embora no outro dia e voltou para o hospital com uma nítida deficiência motora. Isso gerou um processo. O que eu acredito que aconteceu? Eu, como psiquiatra, pensei em transtorno dissociativo, mas ele tinha 43 anos, era obeso, era hipertenso, já tinha diabetes. Ele deve ter feito um ataque isquêmico transitório, melhorou da perda motora, e eu não me detive a fazer investigações de imagem porque tinha melhorado e pensei mais no transtorno dissociativo. O colega que ficou à noite também viu ele passar toda a noite bem, dispensou para casa e acho que infelizmente ele foi para casa e fez de vez um AVC e voltou. E aí, lógico que ninguém entendeu, entraram com o processo contra todos nós, o hospital e os dois médicos. Então, existe tudo isso. Outro episódio que eu lembro de hospital, psicólogo, amigo meu, conhecido, tocamos muitos pacientes, entrou com o pai dele, que era um idoso, a mãe dele já era uma idosa que já estava demenciada, o pai dele ainda não estava, gritando de dor. E aí eu pedi para fazer medicação para dor, rodar eletro, enzimas cardíacas, hemograma, urinálise, amilase, enzimas hepáticas, etc. E o psicólogo veio conversar comigo e disse, doutor, eu acho que meu pai está tendo uma crise nervosa. Ele estava bem em casa e foi eu chegar lá e ele começou desatinado nessa dor de barriga e a gritar. Me parece um quadro conversivo. Eu digo, pois é, mas um quadro conversivo geralmente não faz essa sudorese fria, pegajosa que ele tem. Mas às vezes tem crise de pânico que faz, mas vamos esperar os exames. Veio 3.500 de pancreatite, de amilase. A amilase é normal até 100, parece. E veio uma pancreatite. Ele fica internado em jejum tratando a pancreatite. Então, o psicólogo pensou em diagnóstico psíquico por causa do viés do conhecimento da gente. Outra coisa que eu quero lembrar é que, infelizmente, a gente tem muitos profissionais de saúde que eu diria assim, ou despreparados, ou inseguros, ou estão fazendo a coisa errada, achando que estão fazendo certo, ou até podem ser psicopatas, né, desonestos, né? Médicos que operam cirurgia bariátrica e recomendam, orientam as pessoas que não têm o IMC 35 ou 40, 35 com a doença associada, né? Não entra nos critérios para cirurgia bariátrica e manda as pessoas aumentarem de peso, comerem mais para chegar no peso para a cirurgia ser autorizada. Uma grande amiga minha, psicóloga, certa vez nos ligou, falou que teria que ser operada, que o marido dela não estava lá, estava para o interior. Terminei o consultório antes do almoço e fui lá com a minha esposa vê-la e pedi licença, examinei, orientei ela que não tinha critérios para operar, não tinha critérios para abdômen agudo. Ele tinha dito que era um cisto de ovário roto, olhei o ultrassom, tinha discreto líquido livre no fundo de saco de Douglas, que mulher pode ter, não tinha irritação peritoneal nenhuma, estava tomando ali apenas um tramal, não justificaria sumir a dor se ela tivesse sangue naquela cavidade. Conversei, orientei bem ela, quando o médico chegou às 5 da tarde para operá-la, disse que tinha que esperar um jejum, ela tinha tomado café. Ela disse, doutor, não quero mais operar, a minha médica está me esperando no consultório, eu vou lá, não vou fazer. Ficou um pouco bravo, parece, deu um ibuprofeno, mandou ela embora. Isso já tem 6 anos e ela nunca operou ovário roto. Então, eu estou falando isso por quê? Para a gente entender que existem profissionais que inventam diagnósticos para faturar contra o convênio da paciente. Né? Essa mesma colega psicóloga, ela me trouxe a mãe dela para ver que tinha uma coceira há meses, mais de ano talvez, que investigava e não tratava. Tinha feito até biópsia, não tinha tido respostas. Eu olhei, para mim aquilo ali era tipicamente uma escabiose, que é o nome comum da sarda, né? O nome científico da sarda.
Perguntei se já tinha tomado o que tinha, já me deram. Quantos comprimidos tomou? 4? Ela falou, então vamos dobrar a dose, vamos tomar 8. Fizemos os 8 comprimidos em 2 dias e foi-se embora o prurido, a coceira da paciente. Então, o dermatologista tinha visto e não tinha enxergado que era isso. E tem uma familiar também que eu encontrei com erisipela já há 2 meses, tendo passado pelo clínico, pelo cardio, pelo angiologista, pelo ortopedista, e estava para ir para o infecto. E eu apenas vi que aquilo era erisipela, prescrevi cefalexina em casa, sem ver os exames, só olhando clinicamente o diagnóstico, e ela ficou completamente boa. Tem um vídeo sobre isso. Eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês assistirem sobre erisipela. Não sei até hoje se os médicos não estavam enxergando aquela erisipela ou se eles estavam enrolando ela para ela passar pelo cardio, fazer todos os exames, passar pelo vascular, fazer ecodoppler, passou pelo ortopedista, fez ressonância de joelhos e ia para o infectologista. Tinha rendido bastante exames. Essa senhora tinha Unimed. E eu anotei aqui também caquexia. Outra vez, eu acabei de atender uma paciente de 18 anos que estava em surto psicótico, usuária de drogas, primeiro grau, só a menina. História bastante impactante. O marido estava preso, ela tinha começado um trabalho e fez um surto psicótico. E eu liberei ela do consultório e logo em seguida fui chamar outro paciente que eu tive que trazer no colo para o consultório. Tem vídeo sobre isso, chama-se cetoacidose diabética, cetoacidose por hiperglicemia. Eu tive que trazer do colo e pôr na maca e examinei, peguei a história, era um paciente alcoólatra, a família tinha tirado da comunidade terapêutica e ele estava há 2 semanas, 15 dias, peregrinando na UPA e num pronto-socorro de hospital, dando entradas e saídas, e o hálito cetônico típico para cetoacidose diabética, e não internaram ele. Conversei com o irmão dele que tinha vindo do Pará para vê-lo, falei que tinha que internar, transferi para o Hospital Dois Pinheiros, ele foi para a UTI, sobreviveu, saiu vivo. E qual é o detalhe da menina? É que ele estava 2 semanas, quase que dia sim, dia não, entrando nas unidades de urgência aqui, e os médicos não internavam e não percebiam que ele estava à beira do óbito. E essa menina de 18 anos, quando saiu do consultório, depois a secretária me contou que ela olhou para ele e falou: Ah, coitado, vai morrer. Ela estava meio sem filtro, psicótica, então ela falou isso. Então, uma paciente de 18 anos, semi-analfabeta, psicótica, percebeu que o paciente estava para morrer. Então, a percepção das pessoas é muito diferente, né? Embora às vezes sejamos técnicos, né, com cursos superiores, às vezes a gente não enxerga. E aí, outra profissional veio e fez um passeio, falou de sintomas de fobia social, que é onde a pessoa evita, ela quer o contato social, ela deseja, até gosta, mas ela acaba evitando porque ela se importa muito com a opinião do outro sobre ela, ela teme cometer uma gafe em público, ela tem dificuldade de falar com pessoas novas ou superiores hierárquicos ou muitas pessoas. Esse sintoma de fobia social foi contado lá como se fosse sintoma de prejuízo da interação social, mas é de fobia social isso. O prejuízo da interação social no autismo é mais uma indiferença social, se confunde mais com a personalidade esquizoide. Falaram sobre sintomas de deficiência intelectual, como se fosse as inabilidades de resolver problemas, como se fosse sintomas do TEA. Falou-se também de sintomas de desatenção do TDAH, até sintomas de hiperatividade do TDAH foram enumerados como se fossem sintomas de TEA. E se falou muito, muito, muito de excentricidades das pessoas, né? De pessoas sem prejuízo de interação social e sem prejuízo de comunicação social, mas que têm excentricidades, né? Que têm gostos alimentares, né? É o popular que se dizia lá, né, no interior, partioso. Não gosta disso, não gosta daquilo, porque não foi introduzido bem os alimentos, não se educou direito. São só excentricidades com os alimentos e gosto disso, gosto daquilo. Se falou até que não gostar de um tipo de perfume pode ser autismo. Ora, eu não gosto de perfume, então eu teria que me julgar autista, porque na minha juventude ainda não era proibido cigarro em restaurantes, em locais fechados. Toda a minha juventude, eu nunca gostei de sair, nunca fui em danceteria, discotecas, boates, porque eu não aguentava aquele cheiro de cigarro. Então deve ter muito autista aí, porque até se aprovou as leis para não se formar em ambientes fechados. Não gostar de sabores, olha, eu gosto de um monte de coisa, não gosto de cebola. Todos nós podemos ter alguma excentricidade. Então, foi um passeio de sintomas. E aí, até uma colega que veio falar, chegou atrasada, já estavam encerrando, estava na fase de perguntas da plateia. A colega chegou, falou, daí acabaram fazendo intervalo para o café, né? Fizeram intervalo para o café, eu aproveitei e vazei, porque
eu vi que todos estavam embriagados, todos estavam ali hipnotizados nessa ideia de que tudo que se sente, todo sintoma que o ser humano tem, leva para o diagnóstico de autismo. Seria impossível uma discussão para ali. É, eu cheguei a pensar que parecia que as pessoas estavam delirantes com isso. Aí saí, tinha feito amizade com outras colegas profissionais de saúde que vieram de outras cidades, são funcionárias de um CAPS, conversei com elas, né? E depois fiz contato pelo WhatsApp, eu vou mostrar pelo Instagram, vou mostrar aqui o comentário que a colega fez. Eu falei que estava muito impactado, que acabei saindo, porque não iria participar da discussão, que parecia que todos ali estavam muito crentes de que qualquer desconforto que o ser humano sente, qualquer alteração comportamental que o ser humano sente seria teia. Fui embora. Depois, outro dia, eu conversei pelo Messenger, né, do Instagram, Direct, e olha o comentário que ela me fez. Falamos assim, eu falei, quando precisar de algo, só pode falar. Se quiser discutir algum caso, estudar, etc., sou parceiro. E aí ela respondeu, bom dia, não conseguimos ficar até o final também, não consegui. Depois, os participantes começaram a falar sintomas também, e pela visão das condutoras da mesa redonda, né, quase todas as pessoas presentes eram autistas. Mas, ao todo, foi bom para nós. Todo conhecimento é gratificante. Sim, até aprender que existem essas crenças entre as pessoas pode ser importante para a gente. Esses slides aqui, eu tenho uma aula, se você entrar no meu site, vindo aqui no site, ó, doutortoledo.com, chegando aqui, ó, autismo, a explosão diagnóstica, 5 causas do aumento do autismo. Conheça e previna-se. Você entra aqui e pode inscrever-se, vai dar acesso à aula. Esse e-mail eu perdi. Você pode assistir essa aula, onde a gente fala de por que aconteceu todo esse aumento de diagnósticos. E, por favor, assistindo, passa adiante, se inscreve na lista da gente. Vamos colocar mais em discussão isso, para a gente fortalecer essas ideias, entender melhor por que que acontece isso. Deixo aqui novamente minhas redes sociais para você seguir. Peço que você dê teu like ou o dislike se não gostou. Encaminhe esse conteúdo para que você possa ajudar com este conhecimento e eu aguardo seus comentários aqui abaixo. Vai ficar fixado na descrição do vídeo e no primeiro comentário um link do meu site onde você encontra as minhas redes para você seguir e as listas para você se inscrever. Muito obrigado.